Você já se sentiu como se estivesse em um deserto? Como se cada esforço fosse em vão, como se cada tentativa fosse frustrada, como se não houvesse mais saída. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, em que as contas se acumulam, as portas parecem fechadas e a esperança vai diminuindo a cada dia. Mas e se eu disser que é exatamente nesses momentos que Deus mais revela quem Ele é? E se for justamente na falta que o Senhor quer mostrar a você que a verdadeira fonte da provisão nunca foi o salário, nunca foi a empresa, nunca foi o chefe, mas sempre foi Ele? Essa é a mensagem do 4º dia da nossa campanha de 7 dias de oração. Hoje vamos clamar ao Deus que supre todas as nossas necessidades, o Deus que multiplica o pouco, o Deus que sustenta seus filhos mesmo em meio ao deserto. Na Bíblia, em 1 Reis 17, encontramos Elias vivendo tempos de crise. Havia seca em Israel, fome sobre a terra. Mas a palavra diz que Deus sustentou Elias de maneira sobrenatural. Água de um ribeiro e pão e carne trazidos por corvos. Quem poderia imaginar? Quando o ribeiro secou, o Senhor o enviou à casa de uma viúva pobre em Sarepta. Ela mesma não tinha quase nada, apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas quando confiou na palavra de Deus, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até que a chuva voltasse sobre a terra. O que era insuficiente se tornou suficiente. O pouco se tornou abundância. Talvez você hoje esteja como aquela viúva, olhando para o que tem e pensando, não vai ser o bastante. Talvez esteja como Elias diante de um ribeiro que secou, perguntando-se, e agora o que será de mim? Mas escute com atenção. A provisão não está na circunstância, a provisão está em Deus. E se o Senhor sustentou Elias no deserto e multiplicou o azeite da viúva, Ele também pode multiplicar a sua mesa, abrir caminhos inesperados, trazer oportunidades improváveis. Jesus também mostrou isso quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Aos olhos humanos, era impossível. Mas nas mãos dele, o pouco se tornou abundância. Isso nos ensina que não importa quão pequena seja a sua semente, quando você coloca nas mãos de Deus, ela se multiplica. Talvez hoje você tenha pouco a oferecer, um currículo, uma habilidade, uma pequena oportunidade. Mas se isso estiver nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar e fazer crescer de uma forma que você jamais imaginou. Agora pense comigo. E se a escassez que você sente hoje for apenas o palco para que Deus revele o milagre da provisão? E se essa falta for apenas o ambiente em que o Senhor vai mostrar que Ele continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão? O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que não há saída, que vai faltar. Mas a palavra garante: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Isso significa que a fonte não é o mercado de trabalho, não é a economia, não é o chefe. A fonte é o céu. E não foi apenas com Elias, ou com a viúva, ou com a multidão dos pães que Deus mostrou sua provisão. No deserto, durante 40 anos, o Senhor alimentou todo o povo de Israel com maná do céu. Todos os dias o pão fresco descia, suficiente para aquele dia. Não era armazenado, não era acumulado, era diário. Isso nos ensina que a provisão de Deus não é apenas um grande milagre de uma vez, mas muitas vezes é o sustento de cada dia, o cuidado de cada manhã, a fidelidade que se renova. Talvez você hoje queira a resposta completa, a solução final, mas o Senhor está ensinando você a confiar no maná diário, na porção exata que Ele envia a cada dia. Pense também em José, que foi vendido como escravo, esquecido em uma prisão, mas usado por Deus para administrar a maior provisão do Egito. Deus deu a ele sabedoria para armazenar alimentos em tempos de fartura e sustentar não apenas uma nação, mas muitos povos em tempos de escassez. Isso significa que a provisão de Deus não é apenas para você sobreviver, mas também para você ser canal de bênção para outros. Talvez o emprego que você está pedindo seja muito mais do que uma oportunidade de sustento.
Talvez seja a chave para você sustentar pessoas, abençoar famílias e testemunhar da fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo também declarou em Filipenses 4:12 e 13: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, a provisão de Deus não significa apenas abundância material, mas também força interior, paz que sustenta, fé que fortalece. Agora feche os olhos e entregue a Deus a sua necessidade. Talvez seja um emprego, talvez seja provisão para pagar dívidas, talvez seja apenas o pão de cada dia. Coloque isso diante dele agora e vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai amado, neste quarto dia da campanha de 7 dias, eu me coloco diante de Ti, clamando por provisão. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto, que faz brotar água da rocha, que alimenta com o pouco e o torna muito. Senhor, eu entrego diante de Ti a minha escassez. Eu entrego cada conta, cada necessidade, cada detalhe que tem pesado sobre mim. Eu oro pedindo que o Senhor multiplique o que tenho, assim como multiplicou o azeite da viúva. Eu oro para que o Senhor envie oportunidades inesperadas, assim como enviou corvos para sustentar Elias. Eu oro para que o Senhor faça abundar onde hoje só há falta. Pai, eu rejeito a mentira do inimigo que diz que vou faltar, que vou fracassar, que vou ser envergonhado. Eu declaro pela fé que o Senhor é a minha fonte, e porque o Senhor é a minha fonte, nada me faltará. Senhor, abençoa as minhas mãos, o meu trabalho, as minhas habilidades. Faz com que cada pequeno esforço seja multiplicado. Dá-me graça diante de pessoas certas. Abre as portas da provisão sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus: a mesa da minha casa não ficará vazia, a dignidade da minha família será restaurada, o emprego certo virá. Porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu oro e creio, amém. Talvez agora você esteja pensando: como vou saber que a provisão chegou? E eu digo: você vai saber porque a paz de Deus acompanhará. Talvez não seja na forma que você imagina, talvez não seja pelo caminho que você espera, mas será exatamente o suficiente e no tempo certo. A paz de Deus é o selo da provisão. E se hoje você ainda não vê, continue crendo, porque a semente que você plantou está germinando. O silêncio não é vazio, é preparação. A demora não é recusa, é cuidado. E esse é o nosso mini cliffhanger de hoje. Amanhã, no 5º dia, nós vamos orar por graça diante dos empregadores. Porque não basta que a porta se abra, é preciso que quando você entrar, haja favor, haja reconhecimento, haja graça sobre sua vida. Então, não perca o próximo encontro. Cada dia dessa campanha é uma parte do milagre. Ontem, vencemos o medo. Hoje declaramos provisão. Amanhã, receberemos graça. Até lá, declare nos comentários: Deus é a minha provisão, nada me faltará. Escreva isso em fé, porque cada palavra declarada fortalece não apenas você, mas também abençoa quem ler. E lembre-se, o deserto não é o fim, é o lugar onde Deus se revela como fonte. A escassez não é derrota, é o palco do milagre. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. E quando a porta se abrir, você vai entender que cada dia desta campanha foi um degrau rumo ao propósito. Deus abençoe a sua vida, multiplique seus recursos, renove sua fé e sustente sua casa. Nos vemos amanhã no 5º dia da campanha, quando vamos clamar por graça diante dos empregadores. Não falte, porque o melhor ainda está por vir. E antes de sair, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Porque a sua fé pode alcançar outras vidas e multiplicar esta corrente de oração.